Tava conversando mais cedo com uma seguidora aqui do canal, né, uma inscrita, e ela chegou até mim interessada no Clube do Livro, né? Inclusive, se você não conhece meu Clube do Livro, eu te convido a conhecer, o link está aqui na descrição. E a partir desse link a gente vai fazer um grupo para poder comentar e ler, né, efetivamente algumas obras que vão tratar do tema da beleza, da ideia de elementos profundos que se relacionam com a descoberta da beleza enquanto um conceito filosófico que é um pouco mais profundo do que essa ideia comum que a gente tem de estética, né? Que costuma permear nossas discussões sobre beleza. E para isso eu lanço mão de alguns autores da antiguidade clássica, né? Mas principalmente baseado em Platão, Plotino e Aristóteles. Mas o assunto do vídeo não é sobre isso, né? Quando ela veio me procurar, a gente conversou sobre algumas coisas relacionadas a isso, né? E da conexão de tudo com todas as coisas, né? Assim, a primeira relação que eu costumo fazer, né, e que ela me colocou foi sobre a minha formação. Eu tenho uma formação como músico, e enquanto músico a gente consegue observar, ponderar algumas coisas relacionadas à unidade de tudo, né? Inclusive tem até um vídeo que eu preciso fazer sobre isso, onde a gente trabalha, né, a conexão entre as artes. Mas enfim, basicamente o que ela me colocou foi que não consegue ver as coisas de forma separada. E eu respondi para ela, né, que também não consigo ver nada de forma separada, que há uma conexão com todas as coisas. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. E essa conexão com todas as coisas, ela se dá como uma espécie de conhecimento profundo que a gente vai adquirindo sobre a realidade que nos cerca. E a partir desse conhecimento profundo a gente vai encaixando tudo, né? E ficou pior essa câmera, meu Deus do céu. E esse conhecimento profundo, né, sobre a realidade vai nos trazer uma coisa, que é o seguinte: se a verdade, né, existe uma verdade, e aqui no canal eu trabalho em cima desse pretexto, né, não sigo uma ideia relativista da vida e nem que não há uma ordem no universo, não, pelo contrário, eu me baseio principalmente na ideia de que a verdade existe, e por ela existir nós podemos buscá-la, nós podemos colocá-la em nossa vida. E por isso eu sou um filósofo, porque eu busco a sabedoria, que na verdade que nada mais é do que o correto estabelecimento da verdade para o ser humano. Há uma lei que rege todo o universo, né? E essa lei pode ser chamada por vários nomes, né? Mas nós conhecemos por Deus, né, de forma muito direta, né? Deus, ele rege todo o universo, e ele atribui atribui ao universo as características de ordem, as características de beleza, as características do bem, do bom. E por isso a realidade que se manifesta, né, ela chega até nós através dos sentidos, claro, mas ela quer nos dizer alguma coisa. E aqui vai alguns conceitos talvez um tanto complexos, né? Mas o que a grande tradição, né, grega nos diz é que um ser, né, inicial, né, um ser, como podemos dizer, um ser primordial, né, que gerou todas as coisas, ele gera, né, do caos ele gera o caos,
né? E aí, enfim, existem mitologias que relatam sobre isso, né? Você tem que a ideia do Theos que fecunda o caos e forma o cosmos, ou, né, de Urano que fecunda Gaia. Inúmeras religiões que falam sobre esse mesmo assunto, mas o que eu quero colocar é que desse caos primordial, né, dessa massa de elementos onde todas as coisas, todos os conceitos, todas as ideias surgem, nasce um ser que é capaz de vislumbrar naquele caos aquilo que as formas, né? Porque ele possui uma visão clara, e essa visão clara permite que ele distinga, né, essa sopa, né, de ideias, essa, vamos dizer assim, essa maçaroca, né, de conceitos, de ideias, de arquétipos, né? E a partir disso, esse ser, né, que chamado, né, por Platão de demiurgo, ele vai dando forma às coisas. Não que elas já não existissem, né, por si, mas elas estavam como em essência, né, como em potência, melhor dizendo, para usar um termo aristotélico. Mas aí elas vão tomando concretude. Mas essa concretude ainda é muito sutil, porque elas não podem se materializar no mundo de forma concreta, né? Ou seja, eu não posso pensar na ideia, deixa eu ver, vamos pensar numa ideia aqui, meu Deus do céu, eu não consigo pensar, por exemplo, na ideia de uma justiça concreta, né? Tipo, a justiça é sempre uma ideia que que busca ser alcançada, mas ela é uma ideia que busca a conformidade entre o que é mais, o que é melhor, o que é mais próximo, né, do belo, do justo, do verdadeiro, com a realidade que nos é colocada, né? Então, justiça, né, em última instância, ele só vai existir nos planos mais superiores, né, onde não há o atrito, né? Lembro daquelas provas do ensino médio em que se dizia para desprezar o atrito. E esse desprezar o atrito é interessante porque são planos ideais, né? A gente pensa na física de forma ideal, né, muitas vezes. Eu não sou físico, né? Então estou falando daquilo que eu tive contato, né? Mas funciona assim, porque para que a gente possa pensar melhor sobre as coisas, precisamos ter um pouco desse isolamento das coisas, como se a gente estivesse vivendo num laboratório mental. E depois a gente, no momento de passar isso para a prática, a gente vai considerando as questões que precisa considerar. Então, então tudo isso que eu falei até agora foi para falar sobre a imagem da verdade, que eu estava falando mais cedo. Então, assim, a verdade tem uma imagem. Essa imagem, ela, vamos dizer assim, é o grande mistério da vida. Todo mundo que nasce, todo ser humano, ele vem com um propósito de encontrar uma parte dessa verdade. Aqui eu não estou falando de uma vocação especial, uma vocação específica, ou uma finalidade na vida que a pessoa queira buscar. Tudo isso pode ser estar nos levando a conhecer essa imagem ou nos afastando dela, né? Nossos desejos, nossas ambições muitas vezes nos afastam, né, daquilo que é mais nobre, mais belo, mais profundo, que nos faz mais humanos em última instância. E eu falava para essa seguidora, né, que eu vejo tudo de forma conjunta. Eu dizia isso porque se eu pegar a maneira como eu estruturo o método que eu trabalho hoje, eu sempre vou abordar a poesia
por algumas camadas, né? E essa forma de estruturar em algumas camadas, ela não pode ser feita, ou não há condições de ser feita, pelo menos eu não vejo como isso poderia ser feita hoje, né, com várias deficiências que nós temos de formação, assim, que carregamos. Ela não pode ser feita enquanto a gente se volta simplesmente para o texto, né? Então, o trabalho que eu faço, ele vai trabalhar a arte e a carga poética, nesse caso, em 3 níveis. E esses 3 níveis vão se conjugar em um quarto. E isso nada mais é do que uma grande imagem do mundo, tá? Então, em que eu me baseei para criar esse método, né? Eu me baseei nada mais nessa filosofia antiga, grega, né, que nos fala sobre a criação do mundo. Porque esse grande ser que moldou as formas, ele transforma, ou ele faz nascer a alma do mundo, né? Não, peraí, não, na verdade não. Eu vou contar. Esse ser que nasce, ele pega a partir da alma do mundo, que é uma essência primordial, né? Ele vai distribuindo, né, as potências em almas menores, vamos dizer assim, não separados e fragmentados dessa alma, mas diferenciados, como se eu tivesse vamos pensar num gráfico de setores, né, que a gente chama de gráfico de pizza, ou qualquer gráfico que seja dividido por várias cores, né? Eu tenho ali várias cores diferentes que formam o meu círculo, mas essas cores todas, elas estão vinculadas a uma imagem. Eu não consigo conceber ou pensar nessas cores de forma separada. Eu só consigo pensar que essas cores têm algum sentido, têm alguma razão, têm alguma finalidade, enquanto eu as percebo dentro do círculo, dentro do gráfico. Para muitas coisas nós fazemos isso. Nós vemos a unidade em consonância ou em simbiose, né, com a multiplicidade. Isso para tudo na vida. Tudo a gente consegue enxergar a forma una e a forma múltipla. E justamente assim como a poesia assim como o mundo, melhor dizendo, tem esses elementos múltiplos e unificados, a unidade e a multiplicidade, ele carrega também em si o potencial de criar todas as coisas. E todas as coisas, nesse caso, para que eu já estou me referindo diretamente a esse método que eu estou trabalhando agora. Ou seja, a poesia também tem a sua unidade e tem a sua multiplicidade. E assim eu divido em corpo, espírito e alma da poesia. Onde o corpo, eu trabalho os elementos de métrica, né? Principalmente métricas e a forma enquanto um aspecto externo, né? Ou seja, eu conto os versos, eu conto as estrofes, né? E vejo os padrões das rimas e eu consigo determinar, isso aqui é um soneto, isso aqui é um rondó, uma canção, isso aqui é um vilancete, isso é uma balada, né? Enfim, uma rima em terças, né? Terça rima. E tudo isso dentro de um contexto em que eu vou começando a descobrir, né, ou me relacionar com essa métrica, com esses aspectos técnicos, né, físicos, né, o corpo da poesia, e eu vou percebendo que isso vai me gerando alguns estados, seja por conta da palavra que o poeta empregou, ou seja por conta do próprio contorno que a palavra faz.
E esse contorno que a palavra faz entrega para mim uma carga emocional. E aí entra o aspecto da alma. E só que para eu entender os aspectos da alma que estão relacionados com as nossas emoções e que vão gerar sentimentos, tá? Eu preciso compreender o que vem a ser isso. Porque hoje em dia eu já não sei o que é mais nada, né? Já não sabemos o que é mais nada. Então, se eu perguntar a você, né? E aqui eu estendo a pergunta até para mim também. Porque esse é o ponto que eu considero assim nevrálgico, o ponto crucial. Não do meu método especificamente, mas também, mas sim do processo de formar artistas, do processo de formar pessoas que se desenvolvam de maneira integral. Então, assim, o que é a coragem? O que é empatia? O que é piedade? O que é serenidade? O que é plenitude? O que é felicidade? Alegria? Tristeza? Medo? Entusiasmo? Caridade? Devoção? O que é o sublime? Placidez? Virilidade? Virtude? Fortaleza? Responsabilidade? Todas essas coisas que eu falei, e falei calmamente para que você pudesse pensar junto comigo, são forças que se apresentam através das nossas emoções. Podemos defini-las em um padrão ou em conceitos mentais bem estruturados, mas em última instância isso é uma qualidade emocional específica, como é uma cor específica, como por exemplo quando a gente pega um magenta, que diabo é um magenta, né? É um vermelho meio rosado, né? Como penso, escarlate, né? Aí eu pego um azul royal, ciano, sabe? Então essas tonalidades, essas nuances são como as nuances do nosso mundo emocional. Então, assim como a água pura ela traz a saúde, assim também os sentimentos puros trazem essa saúde para nós. Nos dão a palavra é unidade, isso. Os sentimentos puros nos dão unidade, inteireza, firmeza de caráter. Tudo isso é criado a partir de um processo de autoconhecimento. Ou seja, eu preciso trabalhar as minhas emoções, eu preciso conhecê-las num aspecto mais profundo e preciso, para isso, me lançar na descoberta do outro, porque eu não consigo simplesmente dizer o que é válido se eu simplesmente passar de um ponto de vista muito pessoal. É aquilo que aí é que está o grande perigo, né? Porque se você, como poeta, ignora essa parte, você vai se dedicar a uma poesia técnica que é fria, que é quadrada, que busca apenas certos efeitos, enquanto que se você fica martelando demais nessa tecla
das suas sensações, dos seus sentimentos, das suas emoções, você se torna um poeta muito autocentrado, né? Muito egocêntrico, muito, de certa forma, muito vaidoso. E isso é tudo um porre, né? Ninguém gosta de pessoas que são dessa forma. São pessoas que querem sugar, né, o tempo todo, são carentes. Então, isso vai gerando em nós uma espécie de buraco negro que vai sugando, né, a boa vontade daqueles que estão ao nosso redor. Né, vai se transformando num vampiro, né, das pessoas. E isso não é em nenhum momento algo que eu recomende que se faça, claro. Aqui o papo é outro, né? Aqui a conversa é outra. Aqui o que busco é desenvolver essa visão clara da verdade, que não é algo simples, não é algo que se consegue de um dia para o outro. Então, assim, quando nós vamos trabalhar essa parte do sentimento, tem ali, na verdade, um aspecto que é bem desafiador, que é uma espécie, uma caixa de Pandora. Nossos sentimentos é como se tivesse uma rolha, né, prendendo tô tentando lembrar de um desenho que tinha alguma coisa assim, né, mas tivesse uma rolha assim, que quando você tira, né, sai de lá um monte de monstros, né, e é isso mesmo, né, a gente até se acha, né, bastante normal e sem problemas, né, sem traumas. E pode até que seja mesmo, né? Mas na minha experiência, o que eu vivencio, o que eu tomo contato é que muitas vezes a gente vai tocar em alguns sentimentos, algumas emoções, e tem ali, na verdade, muito mais por debaixo. E esse muito mais por debaixo é uma espécie de torrente, assim, muito, muito violenta, que nos toma, carrega e nos leva para qualquer lugar que ela queira. Essa torrente precisa ser bem direcionada, porque do contrário a pessoa vai se perder numa espécie de no mar de lamúrias, num mar de lamentações, e não é isso que deve ser feito, tá? Então, assim, o ponto nevrálgico aqui do método, e nesse caso, na minha opinião, no que tange a formação de seres humanos, de pessoas melhores, é justamente o ponto emocional, onde a gente não consegue se desligar de certas questões que nós temos por alguma razão não, mas de alguma maneira, né, nós somos muito apegados às nossas dores, nós somos muito fechados em coisas do passado e nos prendemos, né, como se uma falha de antes, né, uma falha de 10, né, 15, sei lá, 5 anos atrás, fosse na verdade uma falha de hoje, né? Isso é um processo de automartirização, um processo injusto conosco mesmo, porque se eu tivesse a mesma consciência, né, de pensar assim, no passado que eu tenho hoje, eu não faria isso. Mas isso já passou, não há como voltar atrás. E algumas pessoas falam isso, né? Não acho que seja bem por aí, mas eu acho que claro que tem um fundo de verdade, que é o seguinte: esse processo de falhas vai te curando, né? E vai te mostrando justamente o que você sabe hoje, né? Eu vi uma frase que era mais ou menos assim hoje na internet, que é: o que educa machuca, né? Não sei se eu estou muito apegado nessa rima, mas não tem uma rima nessa frase. Eu ouvi uma outra frase, mas é algo parecido assim: o que educa machuca. E isso é verdade. A dor
é um processo que vai nos mostrando qual o caminho correto a tomar. Isso é uma doutrina muito antiga, já desde Buda ele vai ensinar isso. Ele vai ensinar que os elementos das leis e que a gente chama de karma, né? Eles existem e geram dor em nós para nos ensinar coisas que precisamos aprender. Vamos passar então, depois de saber da alma, da poesia, né, e da alma do mundo, né, da nossa própria alma, justamente o espírito. E no espírito se esconde os segredos que muitas vezes a gente não tem como falar tanto sobre isso. Há alguns elementos que a gente pode discorrer e coisas que a gente pode colocar, mas o fato é que o espírito está se relacionando com elementos que são para sempre perenes e presentes em nossa vivência da vida, né? Já que eu peguei alguns exemplos de Platão, eu vou continuar com isso, né? A gente pode pensar num modelo qualquer que a gente visualize, né? Eu falei mais cedo da física, né? Que nos campos de estudo ideal se despreza, né, o vácuo, se despreza a gravidade, despreza atrito, despreza essas forças que não são contrárias, né? E para Platão, quando se olha para o mundo sensível, para esse mundo que nós vivemos, a realidade, que segundo ele era uma realidade ilusória, justamente porque todos os objetos, tudo aquilo que nós vemos, que nós nos relacionamos, eles são como reproduções de um modelo ideal que existe no outro plano. Esse plano é o plano do espírito. É o plano da alma do mundo, né? É porque aqui cabe um adendo, né? A gente fala alma, como psique em grego, que é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções e também dos nossos pensamentos. Porém, essa alma do mundo, né, que se fala, ela na verdade é como se fosse uma super alma ou uma além alma, né? Uma alma que está para além de todas as coisas, que orbita, né, o mesmo plano do espírito, é uma alma imortal. E tem esse nome por conta dessa capacidade de gerar movimento, né? De gerar outras formas, né? De fazer com que a vida aconteça. E quando a gente trabalha nesse entendimento, né? Isso pode gerar algumas ambiguidades, mas assim, esclarecendo essa ideia, nesse plano mais alto, né? Onde está a alma do mundo, onde está esse ser que vai criando, né, os elementos separados, é aí que está os modelos, né? Então, há um modelo de perfeição que está para todas as coisas. E aí eu posso pensar em qualquer coisa, instrumentos musicais, um carro, um cavalo, né, que é um exemplo comum, um gato, uma vaca. Isso faz com... E cada um desses seres que nós vemos enquanto reproduções, eles carregam em si como uma espécie de impressão digital, ou uma espécie de essência, sabe? E uma espécie de aroma interno que faz com que eu consiga perceber que
todos eles de alguma maneira são a mesma coisa. Então, se eu olhar para qualquer vaca, eu sei que é uma vaca. Se eu já reconheci, já conheci uma vaca antes, eu a reconheço quando eu observo novamente. E ainda que ela seja uma vaca preta, outra uma vaca malhada, outra uma vaca marrom, há em cada coisa, há em cada ser uma essência que faz com que a gente perceba aquele elemento como o que ele é. E justamente esse elemento essencial que é o nosso fator de orientação no mundo, porque faz com que a gente possa atribuir às coisas o valor que elas têm e não que a gente não fique inventando qualquer coisa, tá? E se há uma coisa que o meu método se propõe a fazer é esse, de encontrar o nome certo para cada uma das coisas. Eu falava essa semana, né, que passou, sobre o Crátilo, que é um diálogo que Platão desenvolve apenas falando sobre os nomes das coisas. E nessa fala dos nomes, ele vai então trazer a importância disso, né, de a gente buscar o nome que as coisas possuem, e não dar simplesmente uma interpretação sobre as coisas. E pode parecer muito pretensioso, né? Mas o meu método ele se propõe a buscar isso, buscar o nome que as coisas possuem, mas isso vem desde uma construção que passa pela forma externa, pelo movimento que ele produz em nossa alma, que, né, seja um sentimento, uma emoção, e, em última instância, pela conexão correta que ele vai ter, vai adquirir, que ele vai remontar ou relembrar, ou simplesmente nós vamos encaixar, né, no nosso entendimento, dos arquétipos, ou seja, da sua identidade última, daquilo que podemos chamar de talvez de modelo, de eu ideal, né, do ser ideal daquela coisa, tá? Então, esses três aspectos, o corpo, a alma e o espírito da poesia, vai resultar justamente na própria poesia. Uma vez que eu consiga compor cada um deles separadamente, eu consigo agora trabalhar a poesia, porque assim como o mundo ao nosso redor, esse mundo manifestado, é um grande símbolo, ou seja, um elemento que aponta para outro lugar, um grande símbolo dessa alma universal, dessa alma do mundo, assim também a poesia é um grande símbolo, né, deste corpo, desta alma e desse espírito. Quando você lê uma poesia, você acessa todas essas dimensões, todas essas nuances de significado. E pode então entrar em contato com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Usando o seu corpo, sua alma e seu espírito para entrar em contato com o corpo, a alma e o espírito de uma ideia. É isso que eu penso que ofereça a poesia, e é isso que eu busco desenvolver com o meu método. Então, assim como o símbolo também está na poesia e na arte de todo tipo, e o mundo visível é um símbolo do mundo invisível, assim também a poesia é um símbolo das ideias, dos arquétipos. E o mundo nada mais é que um grande símbolo de Deus. E se nós queremos nos aproximar dele, nós precisamos compreender esse grande símbolo, que é a vida, que é um grande mistério, e que se deve ser vivida através de uma busca, de uma sabedoria, que deve ser alcançada através de uma
de um fervor, de um comprometimento em querer viver essa verdade, independente das provas, das dificuldades que seja buscá-las. Bem, esse é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. E caso você tenha interesse no meu Clube do Livro, o link está na descrição. Tá? Se gostou do vídeo, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal. E obrigado por me ouvir até aqui. Tchau, tchau.